Olá, seja bem-vindo à nossa 10ª aula do curso básico de Excel. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por visitar o nosso canal e já quero fazer um pedido para você que não se inscreveu ainda. Se inscreva para que você não perca os próximos vídeos. Nessa aula nós vamos falar sobre a diferença entre fórmulas e funções. Se você tem colegas, amigos aí que precisa aprender Excel do zero, indique esses vídeos, indique esse curso que eu estou fazendo aqui dentro do nosso canal. Com certeza você vai estar contribuindo para que esse canal cresça e alcance mais pessoas. Muito obrigado por você estar aqui e vamos para a aula de hoje. Roda a vinheta. Então, pessoal, vamos começar a nossa aula agora explicando a diferença entre fórmulas e funções dentro do Excel. Tá? Pessoal, eu quero explicar para vocês aqui basicamente o que é funções e o que é fórmula dentro do Excel. Basicamente é o seguinte, dentro das funções você tem um grupo de cálculos que eles são pré-definidos dentro da ferramenta e fórmulas você tem que usar operadores de cálculo para executar esses cálculos. Um exemplo muito claro que você já conhece, você que já está usando o Excel já sabe, que existe uma função conhecida como soma. Soma, você vai usar uma função para calcular e você também tem um operador matemático mais para fazer isso. Aí você vai falar qual é o melhor, né? Qual é o melhor para fazer? Para me explicar qual é o melhor, imagina o seguinte, você tem 1000 linhas em que você tem que somar. Você usaria um operador ou você usaria uma função? Porque a função permite que você selecione um intervalo para somar. O operador, você teria que selecionar referências por referências para chegar àquele cálculo que você deseja. Então, você tem uma maior performance com as funções dentro do Excel. Então, vai te ajudar muito você entender as funções para que você tenha melhores resultados e mais performance aí com a ferramenta. Beleza? As funções dentro do Excel, ela está dentro da faixa de opções fórmulas, então você vai encontrar todas as fórmulas aqui nessa faixa de opções. Você tem aqui inserir função, que vai apresentar uma assistente de função que também está disponível na barra de fórmulas aqui. Se você não tem a barra de fórmulas, exibir barra de fórmula, só você marcar aqui você vai ter acesso à assistente de função. Dentro das fórmulas, pessoal, você tem todas as categorias dessas funções dentro do Excel, né? Você tem a autossoma, que você tem ela aqui, e também em página inicial você também tem a autossoma. Dentro das fórmulas, você tem também usado recentemente, quais as funções que eu usei recentemente, que é média, né? Todas essas aqui. Eu tenho as financeiras, tenho as lógicas, texto, pesquisa, e aqui tem diversas funções que atendem vários cálculos dentro do Excel, né? Depende muito do seu segmento, onde você atua, que você vai usar essas funções aqui. Então depende muito da demanda, do segmento que você tá. Para quem está começando, eu indico que você use o assistente de função, que está disponível aqui na barra de fórmula, tá bom? E dentro da barra de fórmula, você tem aqui todas as funções, também separada por argumentos aqui, tá? Eu posso também aqui digitar, por exemplo, som, né? De soma, ou vamos ver todas as funções correspondentes às primeiras letras que eu digitei. Eu vou clicar em ir. Aí eu vou em ir e ele vai trazer todas as funções correspondentes a esse texto que eu digitei lá. Então trouxe elas aqui. Quando eu seleciono agora a função, eu vou, por exemplo, aqui no soma C. Clico nele e ele vai apresentar aqui o que significa essa função. Vai trazer os argumentos dela, né? E vou dar um OK. E agora ele vai apresentar os campos que são obrigatórios dentro da função para que eu possa executar os cálculos. Vou selecionar o intervalo, dou um clique aqui, seleciono o intervalo, dou um Enter, vou para o próximo, vou colocar aqui o critério, depois o intervalo soma, tá? Aqui eu já consigo ver os argumentos que são obrigatórios dentro da função, o significado dela e o resultado aqui embaixo. E quando dou um OK, ele já vai trazer o resultado aqui com a função no campo selecionado. Mas como não é essa a intenção, né? Agora, não é explicar o soma C, apenas para a gente colocar em prática a diferença aí e explicar a questão do assistente de função, que é importante para quem está começando. Então vamos lá. Eu vou separar por partes essa fórmula que eu construí dentro do Excel, de acordo com esses conceitos aqui, tá bom? Vamos lá. Eu coloquei um apóstrofo para deixar como texto. Aqui, por exemplo, o nosso primeiro argumento que nós temos dentro dessa fórmula aqui, pessoal, é conhecido como função, que eu já expliquei para vocês o que é. Vou marcar com uma cor, tá? Marcar com uma cor. E qual que é? É esse intervalo aqui. Vou selecionar e vou colar aqui na frente, tá? Vou colocar um apóstrofo, beleza? A nossa fórmula ela tem como composição dela função dentro dela, que é a função soma. Tá? E quais são as referências? Referências, pessoal, são linhas e colunas, né, que é representado por letra e por número. Então eu tenho aqui a referência que é o G11, né? Tem o G11, tem o G12, eu tenho e o C3. Mas eu vou deixar
essas aqui de fora, eu vou só selecionar a C3, que eu vou marcar com uma cor também, que ela é uma referência, tá? E aqui eu tenho a constante, que é o 10, marcar com azul, tá? Então eu tenho aqui funções, eu vou separar com a cor aqui também, deixa eu marcar a cor que tá lá, correspondente. Aqui, eu tenho os operadores que eu não falei ainda e as constantes que tá com azul, vou marcar com azul aqui, isso. Então, já falei de funções, referências, que são células, né? C3, C4, C10, G11, G12. E aqui eu tenho os operadores de cálculo, que é os operadores que é o mais, menos, divisão, subtração. Tá? Vou marcar com uma cor aqui. Com laranja. Marquei os operadores aqui, né? Vou selecionar uma cor. Beleza. Acho que a cor não é essa. É essa aqui. Selecionei a cor, então o vermelho corresponde às funções, referências, eu tenho aqui uma célula, e eu tenho os operadores que são mais, menos, subtração, divisão, então eu tenho os operadores aqui que são representados pelo mais, dentro dessa fórmula, e eu tenho a constante que é o azul aqui, que no caso são valores que eu mesmo atribuí dentro da fórmula, tá bom? Eu vou colocar aqui então a referência C3, operadores o mais, e aqui a constante 10. Então, aqui já começa os conceitos básicos aí para que você consiga construir as funções dentro do Excel. Então, você pode usar uma combinação de funções, você pode usar uma combinação de referências e operadores para realizar esses cálculos, tá? Você tem inúmeras possibilidades de realizar cálculo dentro do Excel. Então, função, referências, operadores e constantes no Excel. Vamos agora para o nosso exemplo, pessoal, explicando a diferença entre funções e fórmulas dentro do Excel, tá? O que é uma função, né? Como eu já disse, a função, ela é um cálculo pré-definido. Então, ela vai entregar um resultado específico que ela foi proposta a entregar. Então, vamos lá. Exemplos como a média, né? A média, eu vou usar uma função conhecida como média. A média, pessoal, eu tenho o primeiro argumento, que aqui é obrigatório, e eu tenho o segundo argumento, que não é obrigatório porque ele está entre colchetes. Então, quando não está entre colchetes, é obrigatório esse argumento para que a função funcione, beleza? Então, vamos lá. Qual que é o primeiro argumento aqui? Eu tenho o argumento valor 1 e vou dar um ponto e vírgula para selecionar o valor 2. Ou eu posso aqui e selecionar um intervalo. Seleciono o intervalo, dou o Enter e pronto. Foi executado o cálculo, né? Agora eu vou usar um exemplo para vocês, eu aplicando operadores de cálculo para fazer a média. Vamos lá, fórmulas. Eu vou dar um igual. Vou selecionar o que é uma média, né? A soma de dois argumentos ali, dos dois argumentos, no caso são a quantidade de argumentos que tem. Eu tenho 2 e vou dividir por 2. Eu vou dar um mais, selecionar aqui e vou dividir por 2. Aí você vai encontrar um erro, né? Vai falar assim, mas espera aí, o resultado não é esse, né? Se eu somar, né, 100 mais 50, não vai dar essa média de 125. Mas o que aconteceu? Agora a gente vai entrar, pessoal, na questão de ordem de cálculo dentro do Excel que obedece às regras matemáticas, tá? Se você tem argumentos separados por parênteses, então ele vai ser executado primeiro para depois ir para os próximos parênteses. Então ele começa internamente, depois ele vai abrindo, né, as funções para calcular os outros parênteses. Vou mostrar para vocês aqui na prática como que funciona. O que acontece? O Excel veio aqui, pessoal, ele executou primeiro o G12, ele dividiu por 2, tá? E depois ele somou. Porque primeiro é dada prioridade na ordem de cálculo para divisão e multiplicação, são as prioridades. Então foi executado primeiro a divisão para depois ele somar. Nesse caso, como eu faço para resolver? Eu tenho que colocar o parênteses para separar, tá? Eu vou colocar o parênteses aqui, separar a soma, que eu quero que ele primeiro execute a soma para depois ele dividir, e dou um Enter. Tá? Então, dentro do Excel, pessoal, existe essa sequência de cálculo que obedece à regra matemática. Tudo que está entre parênteses primeiro é prioridade, tá? E depois entra a questão das regras matemáticas, que primeiro divisão, multiplicação, depois soma e subtração, beleza? Então existe essa sequência de cálculos que são feitos e a gente tem que entender. Dentro do Excel é executado o cálculo da esquerda para a direita, tá bom? E a gente vai mostrar isso aqui nas ordens de cálculo. Vou explicar a diferença básica para vocês aqui, tá? Aqui dentro da ordem de cálculo, pessoal, então a gente tem duas coisas importantes que você tem que saber. Regra dos parênteses e as regras dos operadores, tá? Eu coloquei uma fórmula aqui bem básica, só para a gente entender como que acontece a prioridade do cálculo dentro do Excel. Aqui, pessoal, a regra do parênteses é o seguinte, você está vendo que ele está somando aqui primeiro, né? Ele vai executar primeiro aquele que está entre parênteses aqui dentro, que é 40 no caso. Depois, ele vai fazer o seguinte, ele vai subtrair, porque existe outro parênteses fora, ele vai subtrair, e aí ele vai dividir por 5, tá? Ele vai dividir por 5.
A regra do operador. Regra do operador, né? Ele funciona quando não tem um parênteses. E ele vai obedecer a regra do operador, assim como a gente viu na média. Ele dividiu para depois somar. Tá? Aqui no caso da regra do parênteses, então ele está dando prioridade para aquilo que é mais isolado, que no caso é o 30 mais 5. Depois ele subtrai por 10, depois ele vai dividir por 5, tá bom? E aqui nós temos também a regra aqui, né, pessoal? Eu tenho aqui agora uma questão dos operadores, né, onde a gente vai entrar a regra dos operadores, muito mais específico nesse caso, porque você tá vendo que eu tenho aqui multiplicação, você tem mais, você tem divisão. Aí você vai perguntar, Miquel, qual que é a prioridade, né? Multiplicação ou divisão? Pessoal, aqui nós temos duas prioridades, tá? Multiplicação e divisão. Ele vai executar primeiro a multiplicação, que é da esquerda, tá? Sempre o cálculo começa pela esquerda para a direita. Primeiro ele vai multiplicar, depois ele vai dividir, depois ele vai somar, e depois ele vai dividir por 2, e depois ele vai multiplicar por 10, né? Terminou o cálculo aqui, ele vai para mais 10 menos 5, tá? Ah, Miquel, como que eu vejo isso, né? Como que facilita meu entendimento dentro dessas funções? Como que eu vou saber qual que vai executar primeiro, tal? Se você tem dificuldade, vou entregar agora uma dica importantíssima para você dentro da faixa de opções aqui. Nós vamos em fórmulas e aqui você vai ter, pessoal, um grupo chamado auditoria de fórmulas. Existe uma aula específica que eu vou falar sobre isso, mas para ajudar você já nos conceitos aí dentro das funções dentro do Excel, você vai clicar aqui em a célula que está executando aquele cálculo e você vai clicar e vai selecionar aqui, ó, avaliar fórmulas. Agora você vai ver como que o Excel está realizando esse cálculo, tá? A gente vai clicar em avaliar, que primeiro ele vai multiplicar, depois ele vai dividir, avaliar novamente, ele vai somar, beleza? Agora, o que ele vai executar? Divisão ou multiplicação, né? No grau de prioridade, os dois são prioridades. Só que o Excel começa da esquerda para a direita, lembre-se disso. Então, ele vai começar aqui a dividir, depois ele vai multiplicar, terminou o parênteses, ele elimina os parênteses, e agora vai começar a soma e depois a subtração, beleza? E chegamos ao resultado. Então, são essas regras que são importantes para que você faça os cálculos bem assertivos, para que você não tenha dor de cabeça dentro do Excel. E o avaliar fórmulas, pessoal, é fundamental para quem está começando a usar o avaliar fórmulas, né? Existem assuntos que eu vou tratar depois, em outro momento, sobre esse grupo dentro da faixa de opções, de comandos que existe ali, que são muito legais, mas é importante para você que está começando já usar assistente de função e usar também avaliar fórmulas, para que você já comece a habituar a entender o funcionamento dentro da ferramenta. Muito obrigado por assistir esse vídeo, não deixe de se inscrever, dá aquele curtir se você gostou, compartilhe com mais pessoas que precisam aprender Excel. Então compartilhe com ela e nos ajude a esse canal crescer a cada dia mais e alcançar mais pessoas. Muito obrigado, até a próxima.